Sejam muito bem-vindas a esse espaço virtual, né, do PodHO, que é um subprojeto do programa educativo do Espaço, do Centro Municipal de Artes Hélio de Sica. A gente está muito animado e contente com a possibilidade dessa conversa, né, com a conversa sobre a exposição, sobre a atividade que vocês desenvolveram ao longo desse período lá no HO. Então, eu acho que a entrevista ela tem um foco, um foco central, trabalhar essa exposição performativa Estou Viva, que celebrou o ciclo de 2023 do curso. O curso ministrado pela professora Marta, que se chama, se eu não me engano, Corpus Queer, Corpus Trans, fala muito sobre, com o subtítulo, né, uma estética da desobediência política na cena contemporânea. Eu acho que a nossa conversa hoje vai se dar muito sobre esse caminho, né? Acho que a primeira pergunta é sobre vocês. Gostaria muito que vocês se apresentassem, até porque acho que é um momento de dizer quem somos. Não eu dizer quem é a Marta ou quem é a Caterine. Eu acho que é muito de pertencimento a gente se apresentar para o público. Porque a exposição durou 2 dias e eu acredito que aqui no campo da virtual, a questão de tempo é muito relativa. Então, fiquem à vontade para falar um pouco sobre vocês, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, antes de mais nada, pelo convite, super gentil do projeto, né? Que eu acredito que você esteja à frente, né? Realizando todas essas entrevistas. Eu fico sempre muito feliz em poder colaborar com o Centro Municipal de Arte de Sica. É sempre muito importante, né? É um aparelho cultural fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, especialmente porque está no centro, né, do Rio de Janeiro, com toda a sua arquitetura e riqueza, né, cultural e educativa, e também por abrigar, né, o legado do Hélio de Sica, tão importante para as artes visuais. Enfim, então, feito tudo isso, todos esses agradecimentos também ao Cezinha, ao projeto educativo, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do curso, né? Eu sou professora na Universidade Federal Fluminense, sou artista também, diretora de cena e também dramaturga, e a gente vem trabalhando uma parceria com o centro já tem alguns anos, né? A gente realizou nós estamos esse curso foi em 23, ou em 22, um outro curso também com a motivação de pensar os corpos dissidentes, de pensar a cena, de pensar a escrita de si a partir desses corpos, né? Também a gente realizou também no centro, junto com o pessoal também da pós-graduação, né? Então é importante dizer que esse curso que eu ministrei, ele também faz parte de um corpus, né, de disciplinas dentro de 2 pós-graduações que eu sou professora efetiva, que é a pós-graduação em Artes da Cena, da UFRJ, e na pós-graduação Estudos Contemporâneos das Artes, né, na UF. E é muito legal, assim, quando eu recebi o seu convite, eu passei esse convite também para a Catiane, né, que foi também a minha aluna em 22, né, e ali a gente realizou uma outra proposta, era uma proposta de cena performativa mais livre, que a gente atuou muito no entorno do centro, nas ruas, e também na praia, né, com algumas incursões performáticas, né, digamos assim, que era pensar o autobatismo, pensar também venha fazer nada conosco, que é uma forma de mostrar, né, assim, uma contracolonização, né? Como vai dizer muito bem o Nego Bispo, né? Uma contracolonização, no sentido de que nós não temos que ser reféns de um mundo capitalista, obstinado numa produção enlouquecida, e que não fazer nada gera um momento muito importante, né, de aproximação com o seu próprio corpo, com a vida no entorno, com o ecossistema, com o outro, numa relação de pertencimento muito mais interessante. Momentos que a gente pode respirar para criar e não ser movidos e moídos por essa máquina giratória
colonial, capitalista e patriarcal. Né? A gente não pode deixar de afirmar que toda a nossa perspectiva, enquanto artista, professora, pesquisadora, é sempre estar pensando nos feminismos, né, dentro dessa proposta decolonial, e agora, especialmente, pensando os corpos dissidentes. Né? Então, essa exposição, Estou Viva, ela partiu muito desse desejo de pensar, a partir do assombro, que é muito que a gente fala na exposição, né, como motor principal, de se interrogar, né, de como que a gente fala da vida, a gente fala da vida hoje, mas parece que tem que ter como horizonte a morte desses corpos, né, o tempo inteiro. Então, é que morrem de forma extremamente violenta, que são silenciados, invisibilizados, ou com uma hipervisualidade, né, que estigmatiza esses corpos, né, que impede que eles tenham uma vivência plena, uma vivência amorosa, uma vivência construtiva de trabalho, ou seja, de fazer aquilo que eles querem fazer, né, de fazer das suas vidas, dos seus corpos, aquilo que eles querem fazer e que precisam fazer e que desejam fazer. Então, é esse movimento, né? No Estou Viva, a gente até, durante os encontros no curso, né, do Corpus Queer, Corpus Trans, para uma estética da desobediência política na cena contemporânea, a gente tinha essa frase. A gente, no primeiro encontro, pediu, vamos lá, gente, vamos falar, estou viva. Porque é espantoso, mas assim, estar vivo é espantoso, né? Dentro, especialmente para esses corpos mais vulneráveis e precarizados, né? Corpos negros, LGBTQIA+, né? Corpos do PCD, enfim, tudo isso está dentro do mote do curso e também da exposição, que a gente tinha ali uma diversidade de vivências, de saberes, de corpos, que foi extremamente rico para criar a exposição performativa como ela realizou, né? Como ela foi realizada, né? De uma forma muito vibrante, de uma forma muito, muito viva mesmo. Enfim, então, basicamente, é um pouco isso que a gente queria estar falando. A gente tem vários vídeos sobre a exposição, né? Temos elementos, né, importantes ali para colocar vivo isso. Algum material a gente já passou para vocês, né? Outros a gente está querendo fazer para 24, para esse ano ainda, né? Um compilado do que foi, para a gente ter essa memória. Eu acho que é importante ter a memória das coisas, né? Muitas vezes a gente faz, acontece, e a coisa se dissolve, se dispersa, e aí a gente deixa de compartilhar a potência desses corpos dissidentes em cena, da diversidade, da beleza, do recorte cultural, de saberes que foi realmente. E aí, juntando tudo isso nesse espaço magnífico, né, em diálogo com as obras do Hélio de Sica, na Galeria 4, ficou realmente muito emocionante. Né? A gente teve relato de várias pessoas que foram, que, nossa, essa exposição ela nunca poderia ser tão Hélio de Sica, né? Assim, no sentido da vida, no sentido daqueles corpos habitando, né? Criando ali uma confluência. Acho que essa é a grande palavra que a gente tem que pensar. As confluências, né? As partilhas, de como compartilhar, de como confluenciar. E, novamente, citando o Nego Bispo, né? De como a gente pode ser quem somos e também junto a outros, numa confluência, para ser muitos mais, né? Para poder multiplicar o pensamento, as perspectivas. Né? Enfim, então é isso. Assim, e aí, queria, né, falar para a Catiane também, que ela esteve comigo no 22 e 23, então eu acho que é importante também ela falar um pouquinho, né, sobre tudo isso. Ela fez uma performance incrível, eu vou deixar ela falar sobre a performance, né, e também o trânsito dela no curso, e desse encontro incrível, né, que a gente tem feito aí desde 22. Olá! Então, primeiro eu quero reforçar o agradecimento, né, ao espaço, ao Centro Municipal de Arte Hélio de Sica, porque é um espaço que oportuniza, né, que esse curso ele aconteça, que esteja de portas abertas, como a Marta mesmo falou, tanto em 2022
quanto em 2023, um espaço ali no meio do caminho, né? Entre os dois programas de pós-graduação. E eu não faço parte de nenhum dos dois programas, então ele foi assim muito importante para mim ter esse espaço ali de investigação, de pesquisa, de trocas bastante nutritivas. No entanto, o que eu fiz em 2022 foi incrível, ampliou assim minhas perspectivas de muitas coisas, minhas pesquisas, e retornei em 2023 e foi muito positivo, assim. Eu sou pedagoga, né, formada pela Unirio, e toda a minha graduação eu estive voltada para as pesquisas onde pensasse a infância alinhada à corporeidade desse sujeito já desde pequeno. E também uma educação estética. Então, eu sempre fui assim atravessada por perspectivas de pesquisas que o corpo, né, dos sujeitos viessem, sobretudo, assim, num primeiro lugar, né, e esse corpo em toda a sua inteireza. E aí a vida foi me conduzindo, né, como pedagoga para o ambiente educativo, né, para a educação básica. E eu também sou artista da cena, sobretudo da performatividade. Eu sempre, de forma independente, gosto de pesquisar e de pensar proposta de ações performativas. E no meu ambiente educativo, a vida me colocou para trabalhar especificamente como uma profissional para pessoas com deficiência. Então, me foi apresentada uma dissidência num outro lugar, né? Que eu sempre pesquisava a dissidência no lugar artístico, dos corpos trans. E aí juntou tudo. Eu entendi, como a vida organiza, né? As pesquisas, elas não são em vão, assim. Eu comecei a entender por que todos esses assuntos de atravessamento de corporeidade, de pensar propostas, né, nesse sentido, faziam tanto sentido na minha prática. E aí eu comecei a juntar tudo, o quanto esse pedagógico, né, numa estrutura, sobretudo, muito rígida, né, heteronormativa, num patriarcado muito consolidado, como eu poderia juntar a educação, né, com pensar propostas pedagógicas com a minha prática artística. E aí o curso, né, nesses 2 anos, ele me oportunizou pensar muito a relação da subjetividade, desse relato de si, o que me incomodava, qual era a minha raiva, o que atravessava o meu corpo, que fazia com que tivesse algum incômodo e como eu poderia socialmente, né, fazer uma afirmação da minha vida. Assim, eu acho que 2022 com 2023 eles foram muito complementares em alguma medida, né? Uhum. 2022 ele ali o curso me proporcionou a experiência dessa coisa de não ceder sempre às pressões desse sistema extremamente opressor, da gente buscar frestas de um respiro. E 2023 ele me ensinou mesmo nessas frestas a afirmar a potência de um sujeito. E aí eu comecei a pensar a performance quando eu comecei a me sentir muito incomodada, e esse incômodo se tornou uma raiva mesmo, do quanto esse sistema heteronormativo e o patriarcado, ele é autorizado a muita coisa e com muita facilidade. E aí eu fiquei, não, sabe? A gente precisa. Uma das coisas que eu aprendi muito, assim, é trabalhar também na nanopolítica, que a Marta falou muito. Aí eu pensei, como que eu trabalho na nanopolítica, né, contra um sistema que ele é muito consolidado e ele tá para matar, né, toda a dissidência, toda a diversidade o tempo inteiro. E aí a primeira coisa, eu também sou muito ligada à saúde mental, invisto em pesquisas nesse sentido. Aí eu pensei em trabalhar com a subjetividade mesmo humana, trabalhar Jung, Inês da Silveira,
E aí eu pensei em fazer reescritura das imagens, para reescrever um inconsciente coletivo, para que esse inconsciente, né? O nome da performance, da ação performativa que eu criei é Futuração de uma Inteira, porque cada vez mais eu via um sistema fazendo uma manutenção de uma fragmentação, no meu caso, né, de um corpo mulher, fazer essa fragmentação desse corpo na subjetividade. Então, como que eu poderia afirmar uma subjetividade inteira, uma subjetividade forte, firme, afirmando ali eu tô viva e é isso. Então, eu criei toda uma visualidade de um corpo fragmentado e como que esses fragmentos, através dessas porosidades, eles se reconstroem em uma coisa inteira. E basicamente, assim, a performance trabalha nessa metáfora. Tem metáforas em cada detalhe, assim. O material que eu utilizei foi o arame, que aparentemente, na visualidade, né, eu faço metáfora com todo o sistema, que aparentemente é muito bem consolidado, muito enrijecido, mas a gente consegue uma maleabilidade pelas frestas, né, pelos alargamentos ali dos poros. E essa maleabilidade eu também faço a metáfora de que ela vem através dos nossos movimentos com as nossas redes, que foi uma das coisas que a gente trabalhou no curso de 2023, através da referência de Bell Hooks até. E então tudo, né, no curso ele contribui às referências, às trocas, né? Tiveram pessoas, cada um com as suas pesquisas individuais, que depois na performance, na ação como um todo, a gente percebeu que estávamos todos ali numa egrégora, todo mundo muito conectado. E então foi basicamente isso, assim, foi muito interessante, muito nutritivo. Todo o processo, para mim, durou mais de um processo, né? Ele se amplia de 2 anos, basicamente, e que eu entrego uma coisa socialmente, né, para um equipamento cultural que, como a Marta mencionou, está no centro, né, está ali fazendo conexão com vários lugares, e também nutro uma pesquisa individual minha, que faz com que eu ganhe ainda mais potência para conseguir me comunicar em vários espaços, assim, até esse lugar de fazer uma manutenção de uma coragem, né? De um respiro para continuar. Então, é isso. Muito obrigada pela fala de vocês. Eu fiquei muito contente em saber desses impactos, desses atravessamentos, né? Porque é aquilo. O espaço cultural a gente precisa fazer tomar muitas decisões, que muitas das vezes não é fácil. A gente adora tudo que a gente aceita, mas a gente sabe que existe uma lista muito maior e que a gente não consegue abarcar todas as atividades que são propostas para gente. Então, nosso e-mail é uma caixa de entrada que todo dia vai surgindo propostas. Infelizmente, a gente precisa fazer seleções. Não que a seleção seja bom ou ruim. Não, muito pelo contrário. É sobre o que dá para fazer agora e o que dá para esperar para outro semestre ou para outro ano e por aí vai. Então, é muito interessante saber que vocês tiveram a oportunidade de fazer 2 anos seguidos e tiveram também um processo, né? Um caminhar. Foi algo bem fluido, foi algo bem. Eu entrei ano passado no HO, então peguei só essa parte do segundo semestre de 2023 com vocês, mas o que deu para perceber é que o espaço está aberto e está como se fosse uma grande mãe, é um coração de uma grande mãe, e eu acredito que mais atividades possam surgir nesse sentido. E eu acho que tem que continuar existindo, não só no HO, mas em outros equipamentos, não só da prefeitura, mas equipamentos privados, equipamentos que estão surgindo, começando, nem que seja no meio da rua. Claro que a gente sabe muito bem que a rua é acolhedora por um lado e
bem complicada por outro, né? Porque a gente sabe muito bem quais são as dificuldades de estar em um ambiente completamente diferente, que pode surgir inúmeras questões, né? Enfim, muito obrigada pela fala de vocês inicial. Eu acho que essa é a ideia da nossa conversa de hoje. O projeto PodHO, né, Entrevistas do Mundo das Artes, ele é justamente para instigar vocês, como artistas, como professores, como proponentes de eventos, de exposições e tal, mas também o outro lado que é o nosso público, porque a gente tem vários fatores que impedem o nosso público de participar assiduamente, né? Então, acho que trabalhar esse âmbito do YouTube, do Spotify, ou até mesmo de pesquisadores que estejam interessados no tema de vocês, eu acho que amplia muito, saindo dessa bolha do físico. Claro que o contato físico é imprescindível, é necessário e apenas isso. Só que no virtual a gente consegue alcançar um público que não esteve nesse momento e que por eventualmente pode se interessar na pesquisa de você, Kátia, da Marta, tanto no processo das exposições do HO, e a gente vem enfrentando esse interesse e vendo as possibilidades de compartilhar. A gente vem fazendo esses trabalhos, né, como a sala de pesquisa, como agora no centro de memória, e agora ampliando esse centro de memória também para um lado digital. E eu acho que com a fala de vocês eu percebi muito sobre como um curso, ele não só no lado formativo acadêmico, mas também em um lado formativo, de formativo com pessoas, como artistas, criadores e pensadores, acho que seria legal a gente começar a conversar sobre ele, mais sobre o panorama da criação da disciplina, a sua programação, as referências artísticas, porque vocês já citaram vários artistas aqui, vários pensadores, e eu acho que para o público que está nos assistindo hoje, que vai nos assistir mais tarde, ou que, enfim, qualquer pessoa que esteja interessada futuramente, tanto no tema, ou pelas pesquisas de vocês, ou pelas universidades mencionadas, eu acho que esse momento seria um momento de divulgação. Divulgar para o povo conhecedor das artes, ou que está começando esse lado artisticamente, eu acho que seria legal pontuar como desenvolveu essa relação tanto da UF quanto o FRJ, tendo esse elo, né, que é a Marta, e como potencializar isso em um curso, né? Eu acredito que seja da pós-graduação, né? Então, como é que se inscreve para fazer parte desse curso? A Kátia não é de nenhum desses grupos, então como é que isso surge? Como é essa relação? Eu acho que para o público, né, que gostaria de saber mais sobre esses temas e que, eu não sei onde fazer e tal, então, tá no HO, ou tá em outro espaço, ou em outra faculdade, mas como entrar, de fato, né? As nossas portas estão abertas, mas a gente sabe que há um muro, há uma fechadura invisível que muitas das vezes a gente não consegue romper, porque são várias camadas socialmente, são várias camadas de estereótipos do ensino, várias camadas de classe social que, infelizmente, o entender que arte, cultura e acesso à educação é algo muito complicado, é muito distante, é muito trabalhoso. Então, acho que a nossa conversa pode ir para esse caminho de como divulgar esses temas e também se apropriar deles. Então, muito boa a sua colocação. Eu acho que essa conversa é mesmo fundamental, né? Olha, eu tenho uma política, que é um projeto meu particular dentro da universidade, que se chama Nenhuma Cadeira Vazia. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas elas não têm conhecimento de que a universidade pública é uma universidade pública. Qualquer pessoa ela pode estar acompanhando como ouvinte toda e qualquer disciplina de qualquer universidade pública. Então, de alguma forma, isso não é dito, não é falado, e eu tenho sempre, sempre assim, dentro dos meus cursos da pós-graduação, tenho feito esse lugar híbrido, aberto vagas, né, assim, para pessoas que não estejam extramuros da universidade, né?
tanto, obviamente, para alunos que estejam na pós-graduação, que tenham se matriculado na minha disciplina, seja da UF, da UFRJ, seja também de outras instituições federais, como PUC, Unirio, enfim. A gente teve uma diversidade muito grande de procura de alunos que estão inseridos na pós-graduação do estado do Rio de Janeiro, mas também houve uma procura fantástica de pessoas que não estão na pós-graduação, que estão ainda fazendo graduação, ou que já completaram a graduação, mas que não estão da pós, que é o caso da Catiane, né, Catiane? Se eu não estou errada, e que estão fazendo esse curso também. Porque essas hierarquias, né, institucionais, elas têm muitos vícios, como você falou. E um deles, o maior de todos, é justamente impedir que o conhecimento ele ocorra uma disseminação maior do conhecimento. Então, isso que eu faço, esse projeto muito pessoal, de uma cadeira vazia, é um compromisso meu com o ensino, de uma forma mais plural, mais polifônica, sempre de portas abertas para aqueles que ainda não estão na pós, ou mesmo que nem estejam na graduação. O que nos interessa hoje, pensar a educação, ela perpassa pela experiência de vida de todo mundo, de cada um, dentro das suas singularidades. Então, as singularidades, né, especialmente se a gente pensar nos feminismos, o feminismo encerrado dentro da academia, ele é um feminino colonialista, branco, cis, colonialista, né, elitista. Então, o que a gente quer é estimular conversas, né, conversas indisciplinares, para a gente pensar um feminismo plural, um feminismo que não esteja encerrado dentro de uma academia, mas que seja um feminismo negro, um feminismo, das mulheres xamãs, das jogadoras de tarô, das comunidades, do entorno. Então, a gente quer fomentar esse feminismo para além da academia. Então, esse é um desejo muito grande meu, um dia conseguir realizar um grande encontro de confluências, de pegar mulheres no sentido ampliado, evidentemente, né? Mulheres travestis, mulheres trans, enfim, né? Isso é importante, infelizmente isso é importante dizer, porque a gente vive numa sociedade extremamente, né, violenta contra o corpo das mulheres travestis e trans. Então, por isso que a gente tem que falar de alguma forma nessas identidades, ainda que seja um contrassenso, porque são mulheres no sentido plural bastaria. Enfim, a gente quer muito um dia conseguir reunir todas essas mulheres, né, todos esses feminismo queer, trans, negro, para pensar uma grande conversa de modificação de perspectiva de mundo, né, de saberes, né, e sair desse âmbito academicista. Então, isso é muito importante, né? Que a universidade, que o pensamento ele esteja junto com a vida, com o dia a dia, com a carne, com os aspectos das experiências diferenciadas, com as experiências múltiplas, né? Com essa polifonia de vozes. Então, por isso que eu gosto muito da palavra confluência. Né? Para mim é fundamental pensar nas confluências. Enfim, então, esse curso, como é que ele é divulgado? Né? Então, não é sempre que a gente consegue fazer no HO, por todas essas questões também, mas a gente está sempre, de alguma forma, tentando, pelo menos uma vez por ano, conseguir estar, porque é uma forma de ampliar, de abrir, por ser estrategicamente colocado no centro. Quando a gente realiza um curso, por exemplo, na UFRJ, da pós-graduação, como eu sou professora permanente lá também da pós, ou na UF, é importante, porque né, a UF é uma outra cidade e tal, mas já me aconteceu de um aluno meu que mora distante, né? Agora eu esqueci a cidade dele, mas nem é Niterói, que ele não tem dinheiro, recurso para chegar na UFRJ, né? Que é ali na URCA. Então, não tem, então, quer dizer, já tem uma barreira econômica e social ali, para a gente poder estar ampliando, né? Convocando outros corpos, outras experiências. Então, o centro ele
né, ele está numa posição muito privilegiada, de fácil acesso, então acho muito importante, né, que a gente possa estar sempre construindo essa parceria com vocês, que eu espero que a gente consiga aí fazer durante muito tempo, muita coisa junto, muita coisa bacana. E agora, mas então, aí a questão da divulgação, a gente está dentro de uma universidade, essas minhas disciplinas, como eu disse, elas estão sempre abertas, ainda que não esteja escrito isso em lugar nenhum, porque independe de mim, mas eu sempre digo a todos os meus alunos, isso, nenhuma cadeira vazia, tragam pessoas com vocês, sua família, seus amigos, seus companheiros, parceiros, tragam as pessoas junto, para elas acompanharem, para elas extrarem, para a gente fazer uma troca muito mais ampla, né? Então, os cursos da pós-graduação, eles são divulgados na página, tanto da UFRJ, da pós, né, que da pós-graduação em artes da cena, a UFRJ, e da UF na nossa página do Programa de Estudos Contemporâneos das Artes. Então, ali é a divulgação dos cursos. Quando a gente realiza, né, essa confluência com o HO, aí vocês também nos ajudam bastante na página do Instagram. Temos a página do Instagram também do PPGAC, das Artes da Cena, que também pode acompanhar. Então, vou aproveitar, né, e dizer que esse ano a gente vai estar começando um curso da pós-graduação, mas ele vai precisar ser realizado na UF, dessa vez. É um curso bem teórico, justamente para pensar as confluências. Então, a gente começa em março, na UF, e é um curso também, tanto para a UF quanto para a UFRJ, mas por razões logísticas, vamos precisar fazer na UF. Mas no segundo semestre de 2024, a gente está lançando uma nova proposta para vocês, de algo mais performativo, né? Mais da cena, acho que a Catiane vai gostar bastante, que a gente vai pensar num curso que vou adiantando tudo aqui, que é performar, produzir a pele, né? Para pensar uma novas epistemologias epidérmicas, que é o que a gente está chamando, que perpassa justamente por essa experiência afetiva da nossa pele, que é, né, singular de cada um. Enfim, então, basicamente é isso, né? E assim, é muito importante que a gente fale um pouco também, acho que você chegou a perguntar, né, sobre quais artistas pensadores que a gente vem trabalhando em diálogo. Então, é importante citar, né, o Nego Bispo, que é fundamental, né, no nosso pensamento. É importante pensar também na Maria Galindo, Valéria Flores, Renata Carvalho, Violeta Luna, Lia Garcia, que são artistas interessantes da questão do corpo queer, do corpo travesti. E, claro, Judith Butler, Preciado, todos eles, Sara Ahmed, né? E tem vários outros, né? Muitos outros artistas, Conceição Evaristo. Então, tem uma série de pensadores importantes. Berenice Bento, não poderia deixar de falar dela, Bell Hooks, que a Catiane até citou, Grácia Trujillo. Então, é muita gente, né? É muita gente. E também os meus escritos, né? Eu também acabo produzindo muita coisa em relação a isso, em relação à questão da temática. Então, tem muitos artigos meus que confluenciam esses pensadores, essas pensadoras, né, sobre a questão dessa temática, vários artigos meus sobre isso aí, como também um livro, chama-se Realismo Sedutor, o Corpo Teatro e a Invenção de Realidades, que foi editado pela UCTEC, uma editora de São Paulo, que inclusive eu quero marcar com vocês para fazer uma doação de um exemplar com a Elicica. Eu ia fazer isso esse ano passado, acabei esquecendo, é muita coisa, a gente está no roda moinho danado de trabalho, mas já fica aqui a minha vontade, o desejo de estar compartilhando com vocês. Muito obrigada pela fala, né? Acho que é isso, já está tudo anotado aqui, já tenho interesse, falta realmente tempo, porque a vida é assim, ela é 24 horas, mas 24 horas para dividir tudo, né? Não dá para só acompanhar e ter, enfim. Eu acho muito interessante essa sua fala, né? Dando até para instigar a Catiane, porque assim, a gente está dentro da academia. Então, estar dentro desse universo faz com que a gente entre em uma bolha.
parece que não, mas sim, a gente entra em uma bolha, porque a gente fala muito sobre furar bolha, pensar a sociedade como um grupo unido, isso, aquilo, outro. Só que a gente também tem que entender que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Ou a gente está em um ambiente que muitas das vezes a gente imagina algo, mas na verdade é outro. Como questões de branquitude, questões de heteronormativa. São muitas questões que estão em volta da academia que já faz muito tempo. E faz muito tempo que a gente vem aos poucos lutando contra esse segmento normal, dito como normal. Então, eu acho que o caminho das artes é o caminho sempre interessado em outros caminhos, outras ruas, outras questões sinuosas. E eu acho muito bom, eu penso que a gente, como centro cultural, a gente está junto com vocês nesse sentido. Claro que são inúmeras atividades, são inúmeras coisas técnicas que temos que ver. Muitas das vezes não é só a nossa decisão pessoal e artística de gosto estético que a gente pode selecionar, e sim questões muito além disso. E toda uma questão de agenda que a gente precisa sim estudar, que a gente precisa sim reavaliar e ver como recepcionar todos vocês da melhor forma, porque a gente sabe muito bem que não está perfeito, todas as nossas condições, e que a gente está lutando para isso, todos nós estamos aqui para criar um ambiente acolhedor, um ambiente que propicie mais ações artísticas como a de vocês. Mas a gente também passa por inúmeras limitações que eu não vou entrar aqui no momento, mas a gente sabe muito bem que é uma resistência. Trabalhar com arte sempre vai ser resistência. E existir é uma questão muito pessoal de cada um. Então, acho que indo mais para o lado da Catiane, eu gostaria de saber dela como que foi encontrar esse curso. Você mencionou um pouco para a gente, mas eu acho que também olhar para esse lado de aluna. Como você mencionou que também teve uns grandes avanços para você no sentido pessoal, artístico e temas que você não tinha trabalhado, mas ao mesmo tempo você está em contato e começou a desenvolver algo. Acho que seria legal você dividir com a gente esse seu processo, esse seu momento, né, de estudo sobre isso e como é que isso pode ser um incentivo para outros pesquisadores entenderem que a gente entra em um curso com um objetivo, muitas das vezes. Muitas das vezes a gente está muito destinado a uma única coisa e como estar aberto para a conversa, estar aberto para esse diálogo, tanto com os colegas, quanto as temáticas e a novidade, porque o acaso é primordial para o nosso aprendizado. Então, cabe, né, destacar aqui a fala da Marta sobre, né, que a educação ela perpassa pela experiência de vida. Basicamente, eu conduzo a minha vida nesse sentido, em relação aos meus estudos, porque esse curso ele fazia parte assim do meu interesse pessoal. Então eu não estava muito, eu pesquisava, procurava livros, né, procurava os programas, mas as universidades, primeiro que as informações elas são muito difusas. Eu não era de nenhuma das duas, eu faço parte da Unirio e achar os programas, né, assim, com muita exatidão, ficava muito complexo. E eu era só da educação na Unirio. Eu não enamorava tanto ali o programa da. Enamorava, mas não estava efetivamente participando do programa das artes cênicas na Unirio. Então, assim, eu destaco também a importância que teve o Elliot Sica em oportunizar esse encontro, porque ele está no caminho do meio e foi através da divulgação de vocês que eu encontrei o curso. E aí eu linkei, que interessante, fala de estética, fala, né, de desobediência política. Aí eu fui ali disposta, aberta a ver o que era, e foi muito bacana também, assim como eu estava aberta para esses estudos e essas pesquisas,
a pesquisa, esses estudos, não, o programa de modo geral também estava aberto para me receber, né? Então foi literalmente uma troca, assim. E eu fiquei muito encantada, né, com toda a forma, com tudo que eu ouvia, com tudo que me foi proposto para ler, com tudo que me foi apresentado. E veio uma gama de coisa ali onde eu fiquei, caramba, me encontrei aqui, fez muito sentido para mim. E era uma coisa onde eu estava por uma pesquisa individual. Então, acho que esse lugar, né, de experiência de vida, essa educação se alinhou muito com a minha experiência de vida, porque era a minha pesquisa individual. Eu não estava ali por nenhum status de diploma, nenhum status de ser um programa, sabe, de pós-graduação, tem que fazer um programa de pós-graduação. Então, foi muito para agregar, né, no meu indivíduo, na sociedade e também nas minhas práticas como uma educadora, de ser uma educadora que pensa propostas pedagógicas na base, onde eu consiga oportunizar outros processos educativos, né, onde eu consiga dar o letramento necessário para crianças acerca desses conhecimentos. E, e você também perguntou, né, sobre estar disposta para essas trocas com as pessoas. Foi muito interessante, assim, nutritivo, porque eu saio um pouco da minha bolha de pensamento, né? Porque eu não estou pensando sozinha coisas e pesquisando sozinha coisas, né? Óbvio que talvez a identidade da minha pesquisa ali lá dentro seja muito individual minha, mas ela tá em relação com todo mundo que estava ali. A troca era muito interessante, sabe? De ver que e no final de tudo, assim, o processo, né, a gente via que estava tudo conectado, a gente conversava muito. E sempre foi muito generoso tudo. A escuta e a fala, né, tanto da Marta quanto de todos os colegas ali, sempre foi muito generoso, né, ainda mais vindo da minha parte, que não fazia parte de um programa de pós-graduação, isso nunca foi colocado em xeque. Então, sempre foi um lugar de acolhimento, de sua pesquisa é isso, então toma essa pessoa aqui como referencial teórico. Tá acontecendo tal coisa ali em outro lugar. Então era um lugar de partilha mesmo. Então acredito que meio que eu estar aberta ao encontro, o encontro também por eu estar aberta a me encontrar, assim. Foi muito nutritivo, eu acabei ficando, né, viciada em fazer. Eu quero estar sempre. Até a Marta falou: acho que você vai gostar dessa, porque virou muito esse lugar, sabe? De querer mais mesmo o tempo inteiro, porque me amplia num lugar de sujeito mesmo, para além dos muros da academia, né? Eu, Catiane, como um sujeito, vivo uma experiência de vida atravessada por todos esses saberes ali. Então, é bem interessante para mim. Uhum. Que potente, né? Acho que essa é a grande palavra que a gente pode dizer também, né? Porque a exposição durou 2 dias em 2 semanas. Mas quanto tempo vocês estão trabalhando individualmente? E quanto tempo vocês estão trabalhando em coletivo? E a gente vê muito, né? Vimos que a arte performática, né? Claro que tem inúmeras vertentes do que vocês fizeram ao longo desses 2 dias que ultrapassam uma definição do mundo das artes. Mas eu acho que se a gente pudesse destacar um pouquinho todo esse lado da arte performática queer, eu acho que vocês souberam fazer essa celebração. Todos os trabalhos acabaram utilizando as suas próprias plataformas, usaram os seus próprios corpos para desafiar as normas sociais. Vocês fizeram várias promoções, vocês promoveram a inclusão. Eu acho que houve também uma visibilidade política, pensando para esse lado politicamente, né?
mas também uma reação artística. A gente vê que ao longo do século XX, né, na metade do século XX, pensando em referências dentro da história da arte, a gente vê muito toda essa resistência, esse pensamento também sobre o corpo, e artistas também, até o próprio Hélio, porque quando eu visitei, eu participei do primeiro dia e no segundo dia, mas no primeiro dia foi mais latente as informações, porque eu fui junto com 2 funcionários do HO. E também entender que esses funcionários, eles são funcionários que não necessariamente estão inclusos no cenário artístico. Eles estão ali para cumprir uma função que muitas das vezes em um senso comum, imagina que é apenas varrer o chão e olha lá, não inclui essa pessoa dentro do discurso, muitas das vezes ignora o fato dele buscar esse interesse ou dele estar também sendo um desses artistas, de ser um desses expoentes. E eu acho que muitas das nossas conversas ao longo das performances de vocês foi como perpassou a vida deles. Enquanto um corpo foi falando sobre o corpo de fato deles, eles foram revendo os deles. Então, tipo, é como se fosse um espelho. Não no sentido de ser igual, mas de ver semelhanças, de repensar as suas atitudes. Acho que envolve também, poxa, acho que há um preconceito meu, acho que há uma resistência minha em determinados temas, acho que o que a fulana de tal ou fulano de tal fez nesse momento, eu achei interessante, vou dar uma pesquisada. E quando a gente desceu da exposição, eu falei, esse espaço que a gente teve hoje foi algo que a gente está, quer dizer, estamos conversando desde a década de 60, 70, com o Hélio, se a gente for buscar o nosso artista homenageado no espaço. A gente vê, o que a gente vê aqui todos os dias quando o público chega na recepção perguntando sobre o Hélio ou outras atividades, quando os funcionários estão me vendo também fazendo as mediações, é falando que a gente é artista e a gente é obra de arte também. O Parangolé é um ápice de uma produção X sobre o corpo, um pensamento que ele estava desenvolvendo com base em outras experiências dele, mas amigos dessa mesma geração também estavam pensando o corpo de outra forma. Eu acho que o maior exemplo que eu dei para eles também foi o Antônio Manuel, naquela grande apresentação dele, que é O Corpo é a Obra, se eu não me engano, o título, e muitos dos outros artistas foram desenvolvendo esse momento de introspectivo sobre mim, mas sobre o outro também. Então, acho que a nossa conversa foi muito sobre a apresentação de vocês, mas a percepção deles com o próprio corpo. De chegar em casa, depois se despir, tomar um banho e repensar sobre o seu próprio corpo, né? E eu acho que tem muito da arte reagir em relação a essas ideologias hetero e cisnormativas. Então, acho que as artes queer são mais do que entretenimento, muitas das vezes, porque a gente vê que há toda uma visibilidade para esse estereótipo de entretenimento, de comédia, de muito, muito preconceito e estereótipo sobre o corpo. E eu acho que por isso a fala de vocês, corporalmente falando, impacta muito a história da arte nesse sentido. Acho que vocês fizeram um momento, vocês incluíram mais uma frase no parágrafo dessa história, que vão desenvolver outros capítulos, outros livros, e que bom que haverá outros volumes sobre essa história, porque é sobre isso. A gente vê muito esse apagamento de inúmeros corpos, porque a gente está vendo não só hoje, mas desde muito tempo, mas eu acho que essa semana a gente está vendo com uma potência muito negativa várias notícias sobre corpos sendo maltratados, sendo zombados, sendo humilhados e violentados só porque eu achei que ela fosse homem. Então, é uma parada muito problemática, muito difícil, que eu não consigo ver. Eu vivencio apenas o meu corpo feminino. Então, a partir dele, eu sinto essas violências também.
mas eu sei que há outra mulher trans que vive outro tipo de violência que eu nunca vou imaginar na pele dela. Então, acho que trabalhar essas questões artisticamente e ouvir e estudar com um grupo que está aceito a estudar isso, mas também ouvir, de te acolher, de entender corpos PCDs, corpos trans, corpos negros, enfim, cada um acaba entrando em uma caixinha que muitas das vezes o ser humano separa em caixas. Infelizmente, somos objetivos nesse sentido. E dentro da história também acabamos sendo formalistas demais nesse sentido, de analisar uma performance só com a questão técnica. A gente também tem a vivência, a gente tem essa prática que muitas das vezes ela... Não querendo me alongar mais um pouco, porque eu gostaria que vocês alongassem também esse ponto. Talvez eu estou abrindo muitos parênteses sobre esse assunto, mas eu acho que essa minha última pergunta é mais uma vírgula nesse momento de vocês. Eu espero que não só o curso, mas as vidas de vocês, não só academicamente, estejam refletindo o que a gente sempre fala em sala, porque são 4 paredes. Infelizmente, é o que a gente fala dentro desse circuito das artes, fica nessas salas. A gente, por medo ou por questões de senso comum, a gente não ultrapassa isso. Mas eu espero que sim, a gente ultrapassa, porque estamos dentro de um centro cultural que em sua natureza, relacionar o público com as artes. E a minha função também como mediadora é estar dentro desse cenário, entender que eu sou mais uma junto com o público, junto com a obra, junto com o artista, com o curador. Estamos trabalhando juntos. A gente não é superior um ao outro, muito pelo contrário. Se a gente for meio que classificar alguma coisa, eu acho que eu diria só a obra um pouquinho acima da gente, porque ela é um resultado de algo que transcende. Mas também a interpretação do público, eu acho que também está mais elevada. Porque eu queria, antes de mais nada, né, agradecer as palavras da Catiane. Eu acho que ter esse feedback, muitas vezes a gente dá cursos e a gente não tem esse feedback, é muito raro, né? Então, ter esse feedback da Catiane é muito importante para mim, né? Para mim seguir pensando dessa forma e vendo que está dando certo, de alguma forma está atingindo, a gente está conseguindo, né, parceiros nessa estrada, nessa temática que é tão delicada, né? E tendo isso, assim, a centralidade do meu trabalho, a centralidade dos artistas que fizeram a exposição é o corpo. Né? O corpo como esse lugar de confluência, de saberes, de história, de contexto político, social, histórico. Porque às vezes a gente esquece, né, que o corpo ele é um construto histórico, social, político e afetivo. Então, todas essas instâncias interseccionais, elas atravessam esse corpo. Então, o corpo não é ingênuo, ele não está ali como se fosse uma página em branco, né? Ele carrega muitas coisas. E os corpos dissidentes carregam marcas corporais que vão dizer quem ele é antes mesmo de você estar de frente a ele, antes mesmo de ter esse face a face. Então, uma exposição como essa, Estou Viva, que vai celebrar a existência desses corpos, a existência de outros desejos, a existência da arte como resistência, a existência do HO como um espaço de resistência política e artística, né? É o que a gente deseja, né? A celebração desses corpos, porque o corpo também não é só o nosso corpo, né? É o corpo do ecossistema, é o corpo desse espaço, é o corpo da arte, é o corpo da própria palavra, né? Que vai criando mundos, que a gente vai inventando outros lugares. Então, tudo isso é revisitado, né? Então, você vê, na nossa exposição Estou Viva, que é uma exposição performativa, né? A gente ativou aquela Galeria 4, mas também teve algumas obras, né? De artes visuais, né? Algumas instalações, mas fundamentalmente para que houvesse mesmo essa confluência das pesquisas, dos corpos, dos olhares, e foi assim num clima extremamente saudável, né? Teve uma riqueza ali de desejos, de pluralidade, e extremamente saudável, extremamente respeitoso. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Houve um respeito muito grande
entre os artistas que estavam ali, o público que foi chegando. Isso é fundamental. A única coisa que pedimos é isso, é o respeito, é o entendimento que essas vidas importam, que elas são importantes, que elas existem, que é uma existência real, né? Então, isso é muito importante, pensar, né, a questão da performance, da arte performativa, do corpo implicado, né, desse sujeito implicado. Mas é claro que a gente não pode esquecer que é um corpo, né, com todo esse aparato histórico dentro dele. Mas é fundamentalmente celebrar, apesar de tudo, apesar do nosso espanto diante de tantas mortes, né? O Brasil é o segundo país que mais mata corpos travestis, né, da América Latina. Em primeiro lugar está o México. Então, isso é de uma gravidade tremenda. É um feminicídio, assim, né, a olhos vistos, assim, todo dia é um caso de um feminicídio. Então, por que essa violência para esses corpos? Né? Por que continuamos repetindo esse estado de genocídio dos corpos travestis, esse desejo, né, de destruição dessas vidas, de não entendimento? Então, quer dizer, a arte ela tem esse papel, ela não vai, digamos, ela não tem o papel político de mudar o Estado, as leis, né? Mas o papel dela é de cura também. É de cura, de interlocução, de mostrar, de ser exposto. Acho que esse é o grande sentido também de você pensar uma arte dissidente. É como você vai se expor ao outro nesse frente a frente. O que essa exposição vai trazer de confronto, de relato também de você, do seu corpo. Então, essas confluências, elas são extremamente ricas, né, que, de alguma forma, deixam ver tanto a violência como também a beleza, né, como também o respeito, como também a participação. Então, tudo isso é gerador, né, de potência, justamente. Né? Então, quero, né, assim, com medo de acabar, né, agradecer muito a Catiene. Fico realmente, Catiane, assim, muito emocionada, viu, com o seu relato. E que bom. E também com a Ana, né, da análise que ela fez a exposição. Muito bacana mesmo. Seria bem interessante, né, esse podcast é muito interessante por isso, que de alguma forma reúne essas memórias. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a. Então, diante, né, do cenário social que você mencionou, que a gente vê diariamente brutalidades, né, bizarras, eu acho que estar num espaço onde a gente nutre de forma alegre, celebrando, né, fazendo uma manutenção ali da vida, eu acho que preenche, assim, por dentro, né, da esperança de até da gente criar um fôlego para disseminar mesmo e afirmar o contrário do cenário que a gente vê diariamente. Então, é muito bom estar num ambiente onde essas pessoas e onde a gente encontra a dissidência e a diversidade vivendo, né? A gente está ali trocando saber, a gente está ali afirmando, celebrando as potências, ampliando tudo que a gente tem de melhor para o mundo e até trocando angústias, né? Então, esse cenário, sobretudo quando ele se objetiva em uma ação, né, para o público, eu acho que a gente consegue ampliar a força desse coletivo, assim, de alguma forma, né? Dessa rede de estamos juntos e vamos lá. Então, transcende, né? Esse muro de um equipamento cultural, o muro de talvez, né, as inúmeras graduações ou de grupos fechadinhos de pesquisa. Então, quando a gente promove esse encontro de pesquisas e de pensamentos e depois abre, eu acredito que ele já afirma, né, esse lugar de toda diversidade, de toda dissidência, como um lugar de vida, né? E eu leio também como nutre
né, diante de toda uma realidade muito cruel e diária, nutre de vida. A gente não está só exposto ao cruel e ao brutal e à morte. A gente também tem que nutrir espaços onde a gente consiga respiro e força para continuar caminhando. Então, eu acredito que foi e é, né, esse espaço e automaticamente ele transcende somente ao momento que a gente está junto. Só da gente criar junto e colocar para o mundo as nossas criações, ele já extrapola todas essas camadas desse grupo pequenininho e ali fechado, por mais que seja aberto, né? É fechado. Então, eu acredito que é isso, a potência desses encontros está nisso, assim. E acho que com essa fala eu encerro aqui nosso videocast, né? Essa nossa troca de hoje, com uma frase, né? Eu estou viva, vocês estão vivas, estamos vivas. E é isso aí. Em nome do Educativo. Deixa eu só Pode falar. falar rapidamente, muito rapidinho, para as pessoas buscarem, eu esqueci desse detalhe, buscarem as nossas redes sociais também, do meu laboratório, do Instagram, que é o @laboratório da Cena, e você encontra ali também a divulgação dos trabalhos, a divulgação dos cursos, e eu acho que isso é legal. E no Facebook também tem o Laboratório de Criação e Investigação da Cena Contemporânea. Mas no Instagram se verifica melhor. E nós temos no YouTube uma plataforma onde a gente também realiza um projeto internacional de conversas. Então, a gente tem conversa com a Berenice Bento, com a Lia Garcia, com a Renata Carvalho, com a Vitória Lu, com várias artistas feministas e pensadoras também da temática, enfim, no projeto chamado Conversa de Laboratório com a América Latina. Se a pessoa jogar na internet, no YouTube, ela vai encontrar. Ou então, busca ali pelo canal, que é o LCICC_UF. E se você, Ana Bretite, quiser esses links, né, esses caminhos da plataforma, eu te envio para as pessoas também poderem ter um acesso mais rápido, né, ao trabalho e também à divulgação. Deixarei na descrição, nos comentários, para ficar mais fácil a busca. Sim, te envio por e-mail. Muito obrigada novamente. Nada, eu que agradeço esse momento de troca com vocês. Em nome do programa educativo, né? Em nome do projeto HO, em nome da secretaria, em nome a todas as equipes administrativas, guarda municipal, grupo de limpeza, enfim, eu acho que esse o nosso sistemazinho, né, do HO está muito contente em poder entrar em choque com outras realidades, e é necessário, porque a gente está dentro de Saara, então a gente está em um ritmo de vida completamente diferente, e é uma questão que a gente precisa ativar esse espaço para além das lojinhas, para além desse cenário de compra, de que você sai da sua casa para comprar algo. No Saara, você também pode comprar algo que não tem valor de fato financeiro, e sim emocional, e sim de conhecimento, que é entrar na Rua Luiz de Camões e se deparar com arte, se deparar com discussões, se deparar com você ali através de uma obra de outra pessoa. Eu acho que essa é a grande sacada de estar nesse ambiente de efervescência que muitas das vezes é visto de um jeito, mas a gente está ali resistindo de outro. Então eu espero que cada vez mais o público abrace a ideia, e que a gente já está resistindo desde o século passado como instituição de arte. Então, no outro século, né, pensando na questão do prédio, desde 1872, então como 97 foi quando o centro surgiu, acho que a gente está sempre... aquele chão de madeira sempre foi um espaço de acolhimento de arte, acolhimento de pessoas que estão ali para falar sobre algo que é importante para a sociedade inteira, através das artes. Então, eu espero que por mais um século, mais outro, e mais outro, mais outro, a gente continue falando sobre isso.
Maravilha, muito obrigada. Muito obrigada. Também quero agradecer tanto ao HO quanto a Marta por oportunizar, pela parceria e pelo convite para estar aqui falando um pouquinho, trocando. Foi muito bacana, muito importante. Obrigada, gente. Nos vemos. Estamos vivas. Nos vemos, estamos vivos. Um beijo grande para vocês. Beijo. Um beijo. Até a